minha solicitação é essa, que o secretário assine esses documentos para poder indicar aos integrantes do governo. O conselheiro tem o número do Não expediente? Tem. Não tem, mas esse expediente está com o secretário, o secretário Ricardo Gotti. Outra questão que eu gostaria de falar aqui, pessoal, conselheiros, é que eu acho até uma questão normal, né, política, enfim, mas um dia depois daquele processo aqui da FECAM, da rótula da BR-290, ser debatido e rejeitado por esse conselho, no dia seguinte, a Concepa, junto com os integrantes da FECAM, tiveram uma reunião com o presidente da Câmara de Vereadores para pressionar esse conselho e pressionar também o executivo pela questão da cedência daquela área. Então, eu acho esse trâmite até normal, politicamente, mas eu acho interessante que no outro dia houve essa reação, né, e o presidente da Câmara os recebeu lá formalmente para eles entregar um projeto para a área, como foi dito aqui que não existia projeto. Portanto, para mim foi uma surpresa isso, né? Então já existe um projeto. Então, era isso. Obrigado. Manifestação do GT. Boa noite a todos. Sobre aquele processo, foi relatado o seguinte: no processo não havia projeto. Não havia projeto no processo. Isso foi falado, foi filmado, inclusive está gravado e registrado em ata. É só esse o esclarecimento. Se eles entregaram um processo na Câmara, aí é com a federação. Tá? Eu acho que cabe esse esclarecimento, porque o processo, o objeto, era sobre ajuste de limites de regime urbanístico. Tá, senhor doutor? Só isso que eu queria esclarecer, nada mais. Obrigado. Conselheiro Eduino, nós já foi esclarecido, eu acho que não vamos, já passou o seu período de comunicação. Obrigado. Conselheiro Ricardo, da região de planejamento 5. Boa noite a todos, Ricardo da região 5. Mais um esclarecimento, não sei se o pessoal da IPTC está aí. Em consequência à construção do viaduto Pinheiro Borba, a Padre Cacique ficou afunilada em 2 pistas, sendo que uma pista tem um retorno para pegar Taquari. Aquilo quem pega das 18h30 às 19 horas aqui do viaduto, debaixo de Zé Alencar, para ir para a Zona Sul, é um horror. Então eu gostaria que o Júlio não está aí, queria pedir se haveria uma necessidade no finalzinho de tarde, sempre que derem isso até o viaduto ficar pronto, se não dá para fazer uma continuação como antes, ia-se até a Beira Rio e dobraria à esquerda para aliviar o fluxo que tem passando o Beira Rio. Porque eles afunilaram, eram 4 pistas, ficou em 2 e uma dobra para a esquerda para subir a Pinheiro Borba. É um caos. Eu acho que o pessoal que mora na Zona Sul passa por ali. Então eu queria ver se, junto com o pessoal da IPTC, a gente, enquanto tem essa obra saindo do viaduto estreado lá, que a gente pudesse abrir esse vãozinho no final de tarde, 18 até as 20 horas. À esquerda, na Beira Rio. Ajudaria muito a aliviar o fluxo dali. Obrigado. A solicitação do conselheiro já foi, inclusive essa mesa aqui já manteve contato com o conselheiro Júlio, no sentido que fizesse essa observação no período após as 18 horas, que melhorar o fluxo naquela região. Próximo, conselheiro Osório, da região de planejamento 2. Boa noite, Osório da RP2. Eu queria informar aos integrantes da comissão e demais integrantes do conselho que, graças à colaboração do nosso colaborador Ardo, nós vamos fazer uma remessa
da ata da nossa primeira reunião da Comissão de Mobilidade Urbana, dia 15 de outubro. Então, nós estamos encaminhando a nossa secretária para remeter para todos os integrantes do Conselho. Obrigado, conselheiro. Próximo inscrito, o conselheiro Jacobasco, da Região de Planejamento 1. Bom, boa noite a todos e todas. Eu gostaria de lembrar que está na nossa ata aqui, mas sempre é bom registrar, que sempre que ocorrer alguma apresentação nesse conselho, que seja fornecido pela mesa, pela presidência em tempo hábil, de preferência na reunião subsequente, cópia em CD ou datilografada do assunto exposto na reunião. Segundo, sobre a cerca do Araújo, Viana, realmente, isso é que o conselheiro Alan falou, é um fato que os usuários do parque estão também muito preocupados, então a gente endossa isso e ficamos na expectativa de ver, nós não acreditamos que isso tenha lá no processo essa autorização. Eu quero falar uma coisa simples, gente, que é sobre energia limpa. Para nós produzir 1 megawatt de energia limpa hoje, eólica, por exemplo, nós gastamos em torno de 50 toneladas de estanho. A gente acha que o ar e o sol é de graça, mas a natureza paga um preço muito alto depois para poder produzir essa energia. E a solar aí precisa de muito espaço para botar aquelas placas. Então, lá para a Arábia Saudita, lá talvez a energia solar seja boa. Aqui no Brasil, acho que a hidrelétrica está mais do que especial aqui da gente discutir. É uma coisa que esse conselho pode discutir em tempo hábil sobre esse tipo de energias limpas para Porto Alegre. Agora, minha pergunta para os meus pares aqui é a seguinte: o que isso tem a ver com o nosso conselho, essa minha referência, essa minha alusão? Tem muito, ultimamente aqui os ânimos andam muito alterados e a gente está com umas energias, acha que é de graça e o desgaste aqui é muito grande e a gente está chegando a lugar nenhum. Então, é necessário que a gente use o regimento, isso vale para todos os conselheiros, para a mesa, para o presidente, para todo mundo. Tem que se inscrever para falar, tem que respeitar a fala de todo mundo. E, acima de tudo, o ano que está findando, que a gente tenha bom senso. Ou a gente convive em paz aqui e discute as coisas para Porto Alegre, ou esse conselho realmente vai ir para o escambau, vai explodir, porque está deixando de ter finalidade. As coisas que deveriam chegar às comunidades não estão chegando. Então vamos pensar, vamos refletir sobre isso. O ano finda, o ano que entra agora, que a gente possa pensar sem disputa, sem beleza aqui, gente, o conselho, e sem pressão. Para concluir, nada de pitbull, ninguém sabe mais do que ninguém, agora que as coisas funcionem dentro da lei. E que, acima de tudo, os profissionais conselheiros que estão aqui sejam tão somente conselheiros, e vão ser profissionais não de entender. Muito obrigado. Próximo inscrito, conselheiro Ronaldo, Região de Planejamento 6. Ronaldo, RT6. Apenas para registrar, nós protocolamos uma mensagem ao presidente do Conselho, referente à última reunião, sobre o processo da rótula da Avenida Cavalhada, que foi discutido pelo Ricardo e por mim, e teve a participação da Márcia, que trouxe informação, e da nossa conselheira Melissa. Então, para registrar isso, nós pedimos, inclusive, que a ata fosse anexada ao processo. Era isso, era só para registrar. Obrigado. Obrigado. Próximo inscrito, conselheira Nadir, igualmente da Região de Planejamento 6. Boa noite a todos, a Nadir RT6. Não, é bem rápido, em reunião anterior, a penúltima reunião, eu me referi à situação com o conselheiro da Ivan. A situação, aquelas 2 áreas do Morro do Osso, do qual me deu a informação, né? Eu só gostaria de saber se Ismã fez alguma coisa, porque os moradores continuam me procurando, dizendo que as nossas terras continuam lá e que a remoção de terra continua acontecendo. Inclusive das pedras, na rua, naqueles endereços de passeio. Então, o pessoal está me pedindo exatamente isso. O que eles vão estar fazendo na medida que a gente informou e de que é uma situação muito grave que está acontecendo lá. Eu gostaria de que saber se não procedeu alguma coisa pelo local, fez alguma coisa.
Próxima inscrita, conselheira Fabiana da Artes. Para o esclarecimento, o conselheiro Pedro da ISMAN. Não, na realidade é outra área, né? Minha área é uma área de projetos. Eu fui verificar, fazer a pesquisa, aquela que você solicitou, mas eu não acompanhei o que foi feito. Posso verificar e te trazer essa resposta na próxima reunião. Independente de ter denunciado aqui no Conselho, eu fiz a denúncia também na ISMAN e na Polícia Florestal. Obrigado. Próxima inscrita, conselheira Fabiana da Artes. Eu gostaria só de comunicar aos colegas uma informação que eu recebi hoje à tarde em relação ao GT da Zona Rural. Como vocês bem lembram, no início desse ano, esse conselho elegeu 2 titulares e 2 suplentes para participarem do GT, mas a informação que eu recebi do Secretaria de Planejamento hoje é que as reuniões estão suspensas até o final do ano e que na administração que inicia no ano seguinte irá definir a forma de continuidade, irá reavaliar a situação no exercício vindouro. São essas as palavras. Então, com isso, teremos uma publicação de 2 portarias no Diário Oficial de amanhã, uma suspendendo a portaria que cria ou constitui o GT da Zona Rural e outra o GT Corredores Ecológicos. Só para passar a informação para os colegas. Obrigado, conselheiros. Nós temos o 4º item da pauta. Sobre a mobilidade urbana. Nós temos o prazer de contar com a visita do engenheiro Luiz Cláudio Ribeiro, que é coordenador dos projetos do Metropô e do sistema BRT. Nós perguntamos ao conselheiro sobre a forma de explanação, se as perguntas seriam no início, no fim. Eu acho que eu poderia fazer a apresentação e deixar as perguntas para o fim. Eu acho que seria mais produtivo. Então, nós vamos combinar da seguinte forma. O engenheiro Luiz Cláudio fará a sua apresentação. Os conselheiros, na medida que tiverem alguma pergunta a fazer, vão tomando nota. No final da apresentação, então nós abriremos espaço para as perguntas ao engenheiro. Obrigado. Com a palavra, o engenheiro Luiz Cláudio Ribeiro. Boa noite a todos. Eu sou engenheiro civil da PLTTC, mas atualmente não é o projeto do BRT e do metrô de Porto Alegre, eles estão desvinculados, assim, em parte da EPTC, porque os projetos estratégicos de transporte, eles hoje fazem parte de uma gestão da mobilidade urbana, do contexto da cidade como um todo, junto com as obras da Copa, e com isso tem uma vamos dizer, interdisciplinar, intersecretarias. Então, por isso, até, não sei se vocês conhecem, nós temos um escritório do metrô, tem aqui na Padre Cacique 290, está escrito escritório do metrô, mas na verdade é escritório do transporte, transporte integrado de Porto Alegre, inclusive da região metropolitana, e até se algum dia alguém tiver algum interesse de conversar, está aberto lá para a gente poder marcar alguma visita e conversar sobre os projetos. Bem, depois até eu vou entrar aqui, podemos entrar um pouco mais no detalhe, mas quando eu recebi essa indicação, essa solicitação do secretário Capelari para participar deste encontro, me causou um pouco de estranheza em relação às pautas aqui que estão indicadas, pauta 1 do dia 30, pauta 2 e pauta do dia 20 de novembro 1 e 2. Porque Plano Integrado de Transporte de Mobilidade Urbana, PITMURB, Sistema Integrado de Transporte, o CIT, Rede Estrutural Multimodal Integrada e o metrô de Porto Alegre, na verdade, são todos a mesma pauta. Todos eles compõem o mesmo assunto. É quase que impossível pensar em falar de algum desses assuntos sem citar todos os outros. Então, e até vocês vão ver isso claramente numa lâmina que eu vou mostrar aqui mais adiante.
Então aqui nesse... Eu vou passando. Eu vou tentar ser bem rápido. Tem bastante coisa para mostrar. Ou, de repente, eu vou mostrar aqui 3 apresentações que eu separei para não ficar muito pesado, e depois a gente abre um espaço e continua numa 4ª apresentação, que é o detalhamento dos projetos que já estão acontecendo, né, obras que a gente vê na rua. Como vocês podem ver aqui nessa introdução, nessa capa aqui dessa apresentação, está lá em cima lá os ônibus, um mapa de Porto Alegre, lá embaixo o mapa de Porto Alegre e o metrô. E tudo, né, é a mesma coisa. Tudo faz parte da rede estrutural integrada, multimodal, de transporte de Porto Alegre e região metropolitana. Eu estive aqui ano passado, né, conversei com alguns de vocês, não sei se todos ainda são os mesmos, né, do ano passado, alguns conselheiros. Talvez alguma parte agora inicial seja repetitiva, mas eu vou tentar dar uma corrida. Para quem não entende, assim, ou que, vamos dizer, não tem uma compreensão exata em relação a cada uma dessas palavras, mas rede, no sentido de sistema de rede de linhas, estrutural, no sentido que todas elas se complementam, as pessoas têm que aprender a usar uma linha, usar outra linha, e aquilo funciona para o teu deslocamento de origem e destino na cidade. Multimodal, no sentido de que nós estamos trabalhando com vários modais de transporte, seja táxi, ônibus, metrô, né, ou trenzurbe, lotação, seletivo. Região metropolitana em Porto Alegre, porque realmente, né, o transporte hoje em Porto Alegre não é só para o habitante da cidade de Porto Alegre, sim também, né, da cidade da região metropolitana. Então aqui a gente já vê ali a segunda palavrinha que estava na pauta ali, o CIT, Eixo de Sustentabilidade do CIT. O Plano Integrado do PITMUB ele foi elaborado de 2002 até 2008. Ele definiu com base nas estratégias do Plano Diretor Municipal do PDDUA e nas estratégias de transportes que tinham, né, com alguns planos anteriores, projetos TPTC, um plano integrado, considerando pela primeira vez a região metropolitana, ou seja, não só Porto Alegre. E ele, né, indicou esses 6 itens, né, de sustentabilidade em relação ao sistema de transportes. Então, integração institucional, ou seja, que tem que haver uma integração da região metropolitana, da Metroplan e da IPTC, que são os 2 órgãos gestor de transportes. Tem que existir uma integração das intervenções urbanísticas, ou seja, a mesma intervenção urbanística que tiver na Bento Gonçalves vai ter que ter na Salgado Filho, lá em Viamão, ou parecida, ou elas têm que ter uma comunicação, Salgado Filho em Viamão, que eu falo, né, Avenida Continuação da RS40. Integração funcional de transportes significa exatamente que essa rede tem que ser integrada, as linhas elas podem permear entre a cidade de Porto Alegre e a região metropolitana, e numa integração multimodal, uma integração de linhas pela cidade, que as pessoas possam fazer aquele deslocamento de destino. Integração tarifária, em vez de ter 3 cartões, TRI, TEU e SIM, a gente tem daqui a pouco um cartão único, um cartão que as pessoas possam usar para ir para qualquer destino na cidade e região metropolitana. Integração e controle de informação usuário, ou seja, qualificar realmente a informação usuário, as pessoas poderem ter das diversas formas e modos, seja papel, seja num banner na rua, ou num pórtico, numa estação de ônibus, ou pela internet, ou telefone, ter todas as informações usuárias e o controle dessa gestão também, a gestão da IPTC e da Metroplan em função desse sistema de transporte que está acontecendo. E a integração dos financiamentos, ou seja, a gente ter todas essas linhas de financiamentos do governo federal, governo estadual, governo municipal para investir em transporte coletivo que sejam integradas. E não aconteceu o que ocorreu lá em 98, 99, onde nós tínhamos na CIS Brasil 3 projetos acontecendo em paralelo e que não se conversavam. Que um era a linha rápida, era a linha 2 da Trenzurbe, que colocava o metrô, e o projeto Norte-Nordeste. 3 projetos, o governo municipal, estadual e federal pensando em separado, fazendo 3 projetos sobre o mesmo eixo. Então aqui, ó, tu vê que interessante, essa que é a lâmina que eu falei, que mostra como aquelas 4 pautas é o mesmo assunto. Nós temos um plano integrado, PITMUB, ele tem a solução então de integração institucional, de integração funcional e de financiamento. Com isso ele gera um sistema integrado de transporte, um SIT, tem a solução de gerencial, de fiscalização, manutenção, a solução física, a solução operacional e tarifária, e aí tu estabelece esse sistema, no caso, por exemplo, é o cartão, é a linha de ônibus, é os terminais. E tu tem, então, abaixo dele a rede estrutural, ou seja, a rede de linhas. A rede de linhas que pode ser lotação, ônibus, metrô, equipamento que for necessário. Solução, então, no sentido de racionalizar, integrar, modernizar e ampliar a capacidade de transportes. Mas o plano, esse PITMUB, ele foi até além. Ele nem precisaria, ele poderia ter vindo só até aqui. Ele foi além, já indicando alguns pontos favoráveis para receber BRT, dentro de uma ideia de modal de média e alta capacidade, e metrô leve, metrô de Porto Alegre.
Ou seja, até aqui é um plano. A partir daqui, ele está elencando já algumas tecnologias. Porque quando a pessoa está andando de metrô, de BRT ou de ônibus de lotação, o importante é que ela esteja indo do ponto A até o ponto B. E nós estamos adequando a tecnologia específica àquela demanda de pessoas daquela região. Passando aqui rapidamente, né, Porto Alegre, região metropolitana. A região metropolitana é bem maior, tem 30 e poucos municípios, mas foi considerado apenas 12, que são os principais que têm uma demanda bem agressiva para Porto Alegre. Aqui todos os eixos de acesso a Porto Alegre, as estradas. Aqui nós temos um mapa estrutural da hierarquização viária, que está no plano diretor, em relação ao que nós temos que ter: alta capacidade, média capacidade ou baixa capacidade de transporte coletivo para as vias de Porto Alegre. Se alguém aqui da Zona Sul, desculpa que não está mostrando toda a Zona Sul, mas ele considera também até o extremo sul toda essa indicação, inclusive com a ligação lá com a RS 40 em Viamão. Aqui só para mostrar como é hoje a rede, ou seja, toda essa mancha vermelha aqui de transporte da região metropolitana, ela está aqui embaixo dessa azul. Os mesmos ônibus que a gente vê na Bento Gonçalves para trás obras do Brasil, tem lá um ônibus que vem da região metropolitana em vermelho ou de Porto Alegre em azul, e por cima está a rede de lotação. Ali em amarelo é a Frisul. Essa é a situação atual, uma situação que foi construída nos últimos 30 anos, ao contrário de cidades como Curitiba, que implantou corredores de ônibus à mesma época que nós, 78, 79, 1980, nós estamos com cada bairro indo para o centro. E cada loteamento novo, cada loteamento da Restinga, da Edgar Pires de Castro, que é instalado, tem uma linha de ônibus e todas elas vão em direção ao centro. Quando não querem também uma em direção a Venceslau Escobar, via Cavalhada, via Carteireira. Então esse é o nosso sistema de Porto Alegre. E aqui a gente vê a mancha de todas as linhas paralelas acessando o centro, ou seja, uma superposição, uma confusão, e acaba criando essa insustentabilidade ambiental, que é ônibus todos em direção ao centro e muitas vezes vazios. Aqui as consequências então daquele problema, né? Superposição de linhas, aumento de congestionamento, queda de receita, aumento de custo para o usuário, projetos que são isolados, falta de investimentos. E o que o Pit Uber dizia, então, que nós temos que racionalizar e promover a integração, compatibilizar projetos, qualificar o planejamento estratégico e modernizar o setor de transportes. Aqui são as consequências, é o problema que nós temos hoje. Aqui são as necessidades, o que nós precisamos resolver. Então nós temos superposição de linhas, temos que racionalizar os sistemas, tem um aumento de congestionamentos, temos que compatibilizar projetos, temos quedas de receitas em função de que nós temos que qualificar esse planejamento e modernizar o setor. Falta de investimento, qualificando o planejamento e modernizando o setor. Então é essas que são as estratégias futuras. As estratégias que estavam previstas no Pit. Bem, então, como eu falei, o Pitmove ele definiu lá uma estratégia de rede integrada que tem uma composição de linhas de transporte coletivo de média e alta capacidade, onde até ele já indicou 2 tipos de tecnologias mais específicas, o BRT e o metrô. Isso não significa que as linhas que nós temos hoje, que serão alimentadoras, ou mesmo o sistema remanescente, linhas curtas, PV, Santana, São Manuel, essas todas estão também incluídas. Mas eu vou aqui entrar em detalhe, né, sobre o que é o sistema BRT, e depois no mapa que a gente mostra como é que é essa relação do sistema de alta capacidade do metrô, do BRT e das linhas remanescentes alimentadoras. Aqui. O sistema BRT de Porto Alegre, né, é um projeto então da rede estrutural multimodal integrada de transportes. Ele considera todos os estudos que aconteceram até hoje, inclusive o Portais da Cidade de 2005. Né, ele junta todos esses estudos para a aplicação de uma racionalização, modernização e integração com solução institucional entre Metroplan e PTC, Estado e município, para acontecer essa integração institucional, física, operacional e tarifária do sistema de transporte Porto Alegre e região metropolitana. Benefícios para a cidade: redução do número de linhas urbanas e metropolitanas, deslocamento dos atuais pontos de transferência. Se uma pessoa mora hoje lá na Restinga, ela não precisa de vir até o centro para ir lá para o Brasil. Redução dos custos de operação de transportes, que esse é o maior problema que nós temos. Hoje, o custo da tarifa é paga pelo usuário. Está certo que nós, como cidadãos de Porto Alegre, pagamos a infraestrutura de transporte, a execução de uma obra de corredor. Mas cada ar-condicionado, cada acessibilidade, né, universal que tem no veículo, ou toda vez que aumentar os custos da gasolina, quem paga não é nem o trabalhador que ganha a ficha, né, vai transporte, é aquele que vai lá no dia a dia e paga em dinheiro o ônibus.
Redução do volume de viagens, esse é o objetivo, né? Tentar fazer com que tenha menor tempo de viagem e redução dessa quantidade de viagens que tem hoje pelos nossos corredores e centro de Porto Alegre. Promoção de conforto e segurança pública, que é um outro item que eu acho fundamental. Se nós temos hoje, se as pessoas pensam hoje 2 vezes para usar o ônibus, muitas vezes aquelas que não usam todos os dias, né, que não é o cativo, ele pensa pelo problema da segurança pública. De que, você é assaltado dentro do ônibus, mesmo que seja assaltado dentro de um carro, eu tenho certeza que você é assaltado dentro do ônibus, então eu não uso. Para mim, a questão da segurança pública sempre foi fundamental nos projetos de transportes do mundo inteiro. E promoção, aumento da segurança pública e do conforto do deslocamento, aqui eu estava falando é a segurança pública dos usuários. Aqui aumento da segurança pública e do conforto do deslocamento dos pedestres, ou seja, é pensar que as pessoas, até acessar um ponto de ônibus, andando pelas calçadas, elas também têm que ter uma segurança e um conforto em relação ao passeio público. Porque aquilo faz parte da rede de transporte, não diretamente, mas indiretamente. E promoção da reestruturação e qualificação urbana dos eixos viários, que é o que nós percebemos hoje com as obras da Copa. Se nós estamos hoje construindo lá uma duplicação na Tronco, ou na Voluntários da Pátria, ou mesmo os eixos específicos do BRT, Metrosópolis, Protásio Alves, ou aqui a Padre Cacique, não é apenas somente para o transporte, é para qualificar passeios e também para o viário, porque um depende do outro até na questão da priorização, né, e dos condicionamentos da cidade. Esse mapa aqui eu vou tentar, é difícil tirar ele, mas eu vou mostrar assim, o seguinte. O que é BRT, né? Isso até acho que eu contei uma história no ano passado, né? Por que todo mundo fala em BRT hoje em dia? BRT é uma sigla que surgiu em 2005. Surgiu até, não foi em função do portais de cidade aqui em Porto Alegre, é uma sigla que surgiu no mundo inteiro. Tudo começou porque lá a Colômbia, lá os colombianos copiaram o projeto de Curitiba e os americanos foram lá e patentearam, dizendo que aquilo lá é transporte de qualidade, que é um transporte que tem que chamar BRT. Na verdade, a principal, vamos dizer assim, o BRT, né, Bus Rapid Transit, ele considera uma evolução do transporte coletivo por ônibus, uma evolução de simplesmente ter ônibus nas ruas ou de ter ônibus nos corredores. Quando nós temos uma cidade do interior, tem 20 mil habitantes, em geral ela não tem faixa, não tem nem parada de ônibus, não tem lá um ônibus que faz de uma fábrica até outra, ela tem isso que a gente chama aqui de serviços de transportes alternativos. Ela não tem, às vezes não tem nem paradas de ônibus. Aquelas cidades que lá tem 7, 8, 5, 10 linhas de ônibus, que muitas vezes o poder público nem tem controle. Quando tu começa, né, a ter um pouco mais de controle em uma cidade maior, a gente passa para o serviço de ônibus convencional. Então, tu tem uma operação que já pode ser privada, né, ou pública, tem subsídios, existe cobrança, tem pontos de parada sinalizados, que é o que uma cidade como, sei lá, Gonçalves, Farroupilha, Porto Alegre sempre teve desde a década de 60 e 50. Depois nós passamos para os corredores básicos, que é a grande evolução que Porto Alegre e Curitiba adotaram na década de 70. Vamos tirar os ônibus da via pública, junto dos carros, e vamos colocá-los eles em vias segregadas, em vias que são priorizadas para o transporte coletivo. Aí a gente alcança isso aqui, corredores básicos, vias segregadas e corredores isolados. Paradas com maior cobertura, paradas com maior qualidade, e ônibus também com todo o regramento e uma norma, né, de fabricação e de compra. A partir daqui foi quando se instituiu o conceito BRT, que tem o BRT leve, BRT e BRT completo. Qual foi a grande sacada, qual é a grande vantagem? O que é o BRT? Nada mais é do que tu aplicar para os corredores básicos, que é o que Curitiba e Porto Alegre tem, tecnologias que começaram a ser disponíveis e mais baratas a partir da década de 2000. Tecnologias que a gente tem o quê? A gente tem melhor facilidade de informar o usuário, melhor facilidade de gerir essa frota e tem todo um controle, né, de aonde essa frota está trabalhando, operando, para ter realmente aquela racionalização, aquela sustentabilidade, aquela melhor custo para o sistema. E aí o que varia entre o BRT leve, BRT e BRT completo é a quantidade de tecnologia que tu aplica, se realmente tu tem GPS no ônibus, tu informa para o usuário, né, no celular, onde é que ele está naquele momento, ou realmente se tu coloca tipo de, em vez de ser gasolina, daqui a pouco um tipo de sistema híbrido. E o BRT completo, a principal diferença é que tem uma cobrança externa, que por sinal foi o que Curitiba fez já lá na década de 80, mesmo eles tendo os corredores básicos. Qual é a vantagem fundamental quando tu tem cobrança externa ao ônibus? A principal vantagem é que transforma aquele corredor de ônibus como se fosse algo parecido com o metrô. Hoje, para vocês terem uma ideia, e isso é assim em todo mundo, se um ônibus para numa parada e casualmente tem que embarcar umas 20 pessoas, aquele ônibus é capaz de ficar ali quase 1 minuto, se não 1 minuto e meio, daqui a pouco parado na estação,
para todas aquelas 20 pessoas embarcarem. Nós temos casos, por exemplo, como a linha T11, né, na terceira perimetral, e por isso dá aquele congestionamento ali na Bento Gonçalves, na terceira perimetral, porque tem, ali embarcam às vezes 40 pessoas num único ônibus, e já tem pessoas no ônibus. Então a relação de pessoas congestionadas dentro do ônibus, com pessoas querendo subir, né, e muitas pessoas, às vezes ele para 4 minutos numa parada de ônibus. O sistema do BRT completo, quando tem a cobrança externa, ou seja, tipo o sistema das estações Tuba de Curitiba, tem uma catraca externa, as pessoas já fazem o pagamento, e quando elas estão na estação e o ônibus para, todas as portas abrem. E tu tem um tempo máximo de 20 segundos, 10, 15, 20 segundos, o ônibus para, é o tempo dele desacelerar, parar, abre todas as portas, entra facilmente ali, daqui a pouco umas 90, 80 pessoas em 20 segundos, ele fecha as portas e se vai. Ou seja, com isso tu consegue fazer com que tu altere com mais linhas, com uma maior frequência nos corredores e faz com que as pessoas possam ter um deslocamento pela rede de transporte pagando a mesma tarifa que elas pagaram, né, e com muito mais agilidade. Nós vamos ter em Porto Alegre, assim como as cidades brasileiras, né, foi definido os 3 tipos de BRTs e ainda vamos continuar com os corredores básicos em função de que é a evolução do sistema conforme vem dinheiro, conforme vem linha de financiamento. BRTs podem ser sistemas de piso alto ou piso baixo. A Europa usa muito sistema piso baixo, ou seja, nem tem parada de ônibus. E a América Latina, a espanhola, usa muito piso alto com estação ainda. Tipo aqui nós temos na Sertório, é toda uma infraestrutura no eixo para colocar a estação. Aqui é um exemplo de ônibus convencional e um ônibus piso baixo. O ônibus convencional tem escada, né, geralmente, não, esse aqui também, né, ele tem as entradas em piso baixo, só tem escada no final. Aqui são os 2 exemplos de BRT. E esse aqui é um piso baixo completo, né, total. A questão do piso baixo é para acessibilidade, né? Aqui um exemplo de portas, né, várias portas, sistema de Transmineiro que foi copiado de Curitiba, as portas elevadas, e aqui um sistema europeu com portas baixas. E outros exemplos. Esse aqui é tudo de São Paulo. E aqui tem a outra característica principal então, do sistema BRT, que é as tecnologias que tem na gestão ou dentro do ônibus. Aqui na gestão, controle semafórico, monitoramento de tráfego, sistema de fiscalização eletrônica, bilhetagem eletrônica, fiscalização dos ônibus, cadastro dos ônibus já referenciados com GPS. E aqui todo tipo de tecnologia na via. Quando o ônibus está chegando, ele pode ter uma informação para o motorista de que ele tem que aguardar, porque não adianta, vai parar no semáforo mais adiante. Né? Tem os laços magnéticos que indicam que ele está passando de determinado ponto para fechar um semáforo, um cruzamento. E aqui as tecnologias embarcadas. Nós temos, isso aqui, claro, é um exemplo, não é o nosso projeto específico de Porto Alegre, até porque não tem necessidade de ter tudo isso. Mas pode ter GPS, LCD, anúncio, câmera, modem, Wi-Fi para os usuários, displays de todos os tipos, sensores. Uma coisa muito interessante e importante, que é os ônibus hoje em dia, tu consegue ter sensor de peso, ou seja, tu consegue saber quantas pessoas tem em cada trecho, quase que online. E isso é importante para a gente poder ter aferir em que momento tem aquele sobe e desce, né, que as linhas da Carris tem muito. Uma linha da Carris não é a pessoa sobe muito numa ponta e desce toda numa outra, ela tem vários sobes e desces contínuos, e por isso que muitas vezes as pessoas pegam trechos bastante congestionados, superlotados dentro, porque tem trechos específicos que, olha, é tanta gente que teria que ter um carro a mais ingressando no meio da linha, tamanha quantidade de pessoas que acessam naquele momento. Então tá, isso é basicamente o conceito de um sistema BRT. Agora vamos passar o conceito do sistema do projeto do metrô de Porto Alegre. O projeto do metrô de Porto Alegre, metrô de Porto Alegre, então, o que a gente considera? Aqui é uma tecnologia ferroviária. Ele tem, nós chamamos de metrô leve, porque Porto Alegre não tem uma demanda de São Paulo, de Rio de Janeiro, para ter aqueles metrôs pesados, tipo da Trevisul, que é o metrô convencional. Então ele tem uma largura, uma altura e um comprimento mais adequada para a demanda de Porto Alegre. Ele considera, então, raios de giros menores, a gente tem menos desapropriação na cidade, e tu tem um menor impacto nas obras, menor risco, e importante também a questão da manutenção depois que acaba sendo menor. Exemplos aqui no mundo de metrôs leves. O que difere ele da Trevisul? É a largura, principalmente a largura. Ele tem um comprimento maior e uma largura menor. Alguns são em via, até ele pode estar em via superfície, né, aqui, ou trechos de superfície, trechos subterrâneos, a maioria é subterrânea. Características do nosso metrô,
Nós vamos ter uma composição de 6 carros em média, ou seja, o metrô é comprido, né, tem lá 140 metros, todos eles climatizados. As estações serão climatizadas com portas para as pessoas não caírem. Se alguém aqui tem um dia a possibilidade de conhecer a linha 4 de São Paulo, é um caso típico, né, de metrô bem moderno que nós temos no Brasil. Capacidade do veículo 1080, ou seja, ele é a mesma coisa que 9 ônibus convencionais. Velocidade média 35 km por hora, velocidade máxima 80. Nós vamos conseguir ter intervalos bem menores, ou seja, as pessoas vão poder ter acesso àquele veículo a cada 1 minuto e meio, 2 minutos na hora pico. E a nossa demanda hoje do eixo Assis Brasil, né, que é a hora que está presente na primeira fase, em torno de 20 a 22 mil passageiros na hora pico. Uma demanda diária de 310 mil e a capacidade desse metrô leve até 40 mil, ou seja, nós estamos um pouquinho acima da metade, suficiente para qualquer tipo de evolução que tenha aqui. E o crescimento de demanda. Eu vou ler aqui, que está muito pequeno, né? Qual é o principal objetivo? Ter, então, em Porto Alegre, um modal de alta capacidade totalmente segregado. Essa, inevitavelmente, é a maior vantagem do sistema metroviário. Nós não vamos ter nenhum tipo de problema que impeça que a pessoa tenha controle total, que se ela acessar numa estação, ela vai chegar tantos minutos depois numa outra estação, porque não tem nada que impeça, não tem obstáculo, não tem cruzamento, porque mesmo DRT, ou ônibus segregado, corredor de ônibus, basta ali um carro estragar no meio do cruzamento que falha o processo de operação. Então, essa que é a principal característica, por isso que no mundo inteiro se adota sistemas metroviários, porque eles são de alta capacidade vinculado à questão de que a operação ela é efetiva, ela funciona com segregação total. Então, tem qualidade, conforto e previsibilidade para o usuário em tempo de deslocamento. Ele sabe sempre que se ele pegar o ônibus lá na Fiegas, ele vai chegar em tal minuto no centro. Não tem outra. Pode estar chovendo, pode ter congestionamento na cidade, vai ser ali 29 minutos, 28 minutos. Induzir a reurbanização e paisagismo nas vias de Porto Alegre, né, promovendo a qualificação do uso e ocupação do solo, com modais não motorizados, locais de convivência e práticas lúdicas. Este é um ponto ainda discutível, que não está bem definido, mas que é o que nós, né, como técnicos da prefeitura, lutamos para que... Qual é também o principal objetivo do metrô? É que a gente faça um uso de novo para Assis Brasil, para Farrapos ou para os outros eixos que vêm a ter sistemas metroviários. Não é devolver aquelas pistas do corredor de ônibus para os carros, e sim trabalhar ou com ciclovia, ou com alargar calçadas, ou fazer com áreas de convivência. Se vocês entrarem no site da Prefeitura de Curitiba e verem o projeto do metrô deles, a primeira página do site não mostra o metrô de Curitiba, mostra como vai ser a avenida deles depois que tiver metrô. Ou seja, uma grande esplanada central, com caminhos, as pessoas circulando e uma ciclovia. Esse é o objetivo que a gente deseja, apesar dessa discussão ainda não estar bem definida, né? Só esperamos que não seja para carros. E adotar uma tecnologia ambientalmente sustentável, ou seja, não pensar mais agora que nós estamos dependentes de gasolina, de óleo diesel, sim, de energia elétrica, que é uma energia que dá um custo menor para o usuário. Essa, então, é a nossa rede proposta, que está em obra em algumas partes, e outras, né, com essa previsão de cenário para breve, 2015 e 2018 metrô. Então, nós temos cidade de Porto Alegre, todas essas linhas coloridas seriam sistemas BRTs, e aqui nós temos a primeira fase prevista do metrô. Segunda fase, depois, ele desce aqui pela Bento Gonçalves e vem até Antônio de Carvalho. E depois tem todas as outras fases e previsões de expansão, conforme o Kit Novo define, e até futuramente todos esses eixos de BRTs poderiam também ser eixos de aeromóvel, VLT, monotrilho ou outro sistema, né, conforme a demanda. Vejam que hoje a Restinga tem diversas linhas de ônibus que saem daqui, que vão ou via Universidade Escobar, Camarada Manoai ou até pelos carteireiros. O que é um sistema integrado? Um sistema integrado é que dá qualidade em pontos de integração, em que as pessoas possam, não na sua maioria, porque a demanda também de pico vai definir isso, que é a flexibilidade, mas principalmente fora do pico, ou para alguns horários, aquelas pessoas façam sim até um determinado ponto de deslocamento, façam uma integração e definem depois os múltiplos destinos que elas desejam. Ou, conforme a análise da demanda também, definir, algumas linhas poderão acessar diretamente os seus destinos em direção ao centro ou até outro ponto da cidade. E esses eixos aqui teriam essa qualidade de corredor para ter essa agilidade, qualidade e conforto no deslocamento. Investimentos previstos. Oi. A opção de?
Ah, sim. É que a rede integrada de transporte ela é uma rede flexível. Se vocês pegarem, por exemplo, o caso de Curitiba, as pessoas são todas obrigadas a fazer deslocamentos e pontos de paradas e transferências, né, em 2, 3 pontos da cidade. Por exemplo, em Curitiba, uma pessoa tem que vir daqui até um determinado ponto, ela tem que vir até aqui, depois tem que vir até aqui, depois tem que vir até aqui. Né? E existem os ligeirinhos que passam rápido. O nosso sistema também ele considera uma situação flexível. Conforme a análise do estudo de demanda, nós vamos ter dar opção para os bairros virem a determinado ponto, por exemplo, pode vir até a Juca Batista, ou até o Cristal, ou até aqui a terceira perimetral, ou mesmo na Zenha, e deste ponto de destino ter diversos feixes de deslocamento para os pontos das cidades, mas, nós temos um caso exemplo, a linha 286, que é uma linha lá do Rincão, aquela linha ela tem 90% dos deslocamentos em destino ao centro. Essa linha não tem por que pegar e fazer todo mundo descer no terminal e depois passar para outra. Essa linha vai ter um deslocamento direto ao centro. Então, esse tipo de compatibilidade que a gente chama de rede multimodal integrada e que tem, sim, essa flexibilidade considerada para que as pessoas também não façam coisas, né, desnecessárias. E óbvio que nós estamos trabalhando dentro de um projeto em que tem que existir qualidade total nesses terminais. Então, eu vou mostrar mais adiante. Não é um ponto de parada na rua. É um terminal com acesso rápido, né, e direto. E enquanto a gente não tiver isso, nós vamos continuar tendo sistemas adjacentes, ou sistemas complementares, até que se a cidade tenha mesmo toda essa infraestrutura. Isso que vocês estão vendo não é assim, 2015, ok, começa assim, não. É todo um faseamento que vai tendo. Em matéria de obras, nós temos hoje obra na Bento Gonçalves, João Pessoa, na Protásio Alves, e obra, né, que ainda não iniciou aqui na Padre Cacique. Iniciaram as obras só na Protásio e na Bento. Nós estamos com obras de construção do terminal Manuel Elias, Antônio de Carvalho, o Cristal, que tem o São Pedro, e a Zenha, qualificação desses aqui. E tem todos esses outros pontos que eles só vão poder ser utilizados, obviamente, quando tiver recursos, financiamento e aquela qualidade que se espera para iniciar a integração e a rede. E também tudo isso aqui pensando para a região metropolitana. Salgado Filho, Getúlio Vargas, Flores da Cunha, com os seus terminais metropolitanos, com as suas variantes de deslocamento, e também com todo aquele sistema deles alimentador nesses pontos de integração desses eixos. E a obra do metrô de Porto Alegre, ela prevê que a região metropolitana invista em todos esses corredores. Porque a ideia não é simplesmente construir o metrô de Porto Alegre, a ideia é construir o metrô e as suas continuidades. Por exemplo, nós temos o corredor Baltazar de Oliveira Garcia, que vai até a divisa de Porto Alegre. Mas nesse financiamento do Estado, que é em conjunto com o metrô de Porto Alegre, está previsto a continuidade desse corredor, para poder, né, assim que terminar, ter a adequação desse veículo BRT entrando dentro de Porto Alegre, até para os metropolitanos não terem que fazer também mais do que uma ou duas integrações. Só continuando aqui, então, em relação ao metrô de Porto Alegre, tem uma previsão inicial de 2,5 bilhões. O que considera isso? Não é só ali a obra do túnel ou do trem. Tem a obra do túnel, tem a obra de desvios, ou seja, nós vamos resolver problemas de macro-drenagem, né? Nós temos verdadeiros rios debaixo do Assis Brasil, que tem que ser resolvidos, redes de fibra ótica, todo tipo, tudo isso é considerado no projeto metroviário. Estações, né, os vários tipos, parte de manutenção, reurbanização viária, que é também uma boa parcela de investimento, central de controle e operação da cidade, subestações de energia elétrica que vão até contribuir já para a questão da energia elétrica como um todo, de Porto Alegre, sistema de sinalização e segurança em todos esses traçados e eixos, e o próprio trem. Só aqui um histórico, né? Tudo começou através aqui do governo federal ter anunciado ACNA específico para o sistema metroviário lá em fevereiro de 2011. Porto Alegre, em um mês aqui, 2 meses se adiantou e cadastrou uma proposta. A Dilma, né, anunciou em Porto Alegre que teria, né, essa aprovação de Porto Alegre lá em outubro de 2011, mas efetivamente só houve, aqui começou umas modelagens financeiras, de como é que vai funcionar realmente esse repasse de dinheiro, mas só lá no dia 24 de 4, ou seja, agora, por que as coisas acontecem, também tem o seu tempo de maturação e demora. Muitas vezes não é culpa de um nem de outro, né? As coisas não adiantam, elas têm os seus tempos. Por mais que tenha sido anunciado lá, mas metrô tem sempre tem metrô. Bem, não vamos comparar também esse período atual com os períodos anteriores, que tinham projetos, mas não tinham dinheiro. Agora aconteceu até o inverso. Nós não tínhamos ainda totalmente o projeto, mas teve dinheiro. E ele foi aprovado. Então, mas olha o tempo que leva, né? Os meses aqui acontecendo. No dia 24 de abril agora, que realmente foi oficializado o canetaço da presidente, que vai ter 1 bilhão para Porto Alegre. E no dia 6, agora de 6, começamos tratativas de convênios, né, com a Metrô de São Paulo, com a Universidade Federal, com a Tresudo,
E, finalmente, agora no dia 10 de setembro, nós publicamos um edital de manifestação de interesse. Depois eu posso falar no detalhe o que significa isso. Próximas etapas, nós estamos aguardando as empresas então fazerem as suas propostas de interesse. Vai ter uma fase de julgamento e aí se consolida o projeto do metrô de Porto Alegre. Se faz audiências públicas, se publica um edital de contratação, assina a contratação e inicia obras, fase de testes e operação. O projeto do metrô, ele segue uma linha totalmente diferente a qualquer outro projeto de infraestrutura de construção do poder público. O projeto do metrô de Porto Alegre ele segue nessa linha, né, que surgiu a partir da lei das PPPs de 2003, onde o poder público pode construir infraestruturas a partir de uma parceria público-privada. É isso que está acontecendo em Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Goiânia, Fortaleza. Os grandes investimentos, sejam eles hidrelétricas, né, sistemas viários ou mesmo, né, sistemas metroviários, se utiliza dessa parceria público-privada, ou seja, que coloca que induz para o mercado, olha, eu quero isso. E aí o mercado te diz como pode fazer isso, nós vamos dizer para ele quanto que nós podemos investir na obra e ele vai ter uma garantia de tantos anos para poder operar aquele sistema com toda a manutenção, né, e controle, né, que vamos dizer assim, que ficaria até mais fácil para ele do que o poder público fazer. Então, por exemplo, se vocês forem hoje na metrô de São Paulo, que a metrô tem 4 linhas de metrô, dessas 4 linhas de metrô, 3 elas foram construídas pelo metrô de São Paulo, pelo governo do estado, mas a 4ª linha e todas as outras agora, que são as 7 ou 8 linhas que estão construídas, todas elas são a partir de parceria público-privada, onde o poder público tem uma questão ali de auditoria, de controle, tem um repasse financeiro para a obra, mas depois tem todo um controle de gestão de recursos e manutenção do operador privado. Eu vou passar adiante. Eu vou falar sobre isso. Mas é proposta para fazer o projeto ou proposta para... É proposta para fazer o projeto. Como é que funciona uma PPP? Vamos pensar ao contrário. Como é que funciona se hoje a Prefeitura de Porto Alegre quiser construir um asfalto de 200 metros numa rua? Ela tem que fazer o projeto e ela tem que licitar um projeto perfeito, né? Ou seja, quando uma empresa, eu sou a empresa agora, eu vi o projeto da Prefeitura, eu tenho que ter tudo ali, dito como é que tem que ser, quantos metros, qual é a camada de asfalto, não sei o que, o tipo de manutenção, não sei o que, é a lei de licitações 8666. E aí com essa licitação, eu sei exatamente o que eu vou gastar e vou lá e faço. Natânia, eu faço favor da Natânia. E com isso aí tem aquela discussão, né? Não tem que ter aditivo, tem que ser pelo valor fechado, não, aí dá aqueles problemas de contrato que as empresas muitas vezes questionam, mas eu não consegui construir porque vocês não fizeram direito à licitação. O que é a lei da PPP? A lei da PPP é realmente uma coisa bem diferente, uma coisa até assim que todos nós estamos aprendendo, técnicos, políticos, gestores do Brasil inteiro, Belo Horizonte, que tem muito, né, Minas Gerais tem muita experiência nisso, é uma inversão total da lógica. Eu digo para ti o seguinte, olha, está aqui o que eu quero que tu faça, um projeto de metrô com essa qualidade, que vai daqui até lá, que é assim assado, e eu tenho isso aqui para te dar, esse dinheiro. Me diz se tu pode construir e se tu tem interesse... Não, tudo. Aí está a questão. Se tu pode construir, significa fazer o projeto, fazer a obra, fazer a manutenção e a operação. É uma lógica totalmente diferente. Aí não pode vir depois e dizer, olha, eu botei granito aqui e custou mais caro, que era aditivo. Não, tu teve um valor fechado. O que tem que acontecer, o que é esse período que as empresas estão fazendo agora nessa manifestação de interesse? Elas estão exatamente avaliando essas contas para ver se realmente aquele valor que foi dito, que está sendo conhecido, aquele valor é suficiente ou quanto que elas vão ter que injetar a mais de dinheiro para aquilo se tornar viável. Óbvio que tem ali, elas estão trabalhando, ou seja, elas têm lá o seu lucro, elas têm lá o seu negócio, o plano de negócio, mas aí esse é o cálculo que elas estão fazendo. Hoje nós temos no Brasil acontecendo umas 4 PMIs, umas 4 propostas de manifestação de interesse. Uma no Rio de Janeiro, 2 em São Paulo, uma em Belo Horizonte, tem uma que está iniciando em Salvador e a de Porto Alegre. Esse período é um período que as empresas têm que fazer o projeto, mas não é um projeto básico. É quase que um projeto preliminar. Por isso que se a gente for lá na metrô de São Paulo, na linha 4, tu vai ver que tem granito, tem espelhos e nunca estão quebrados. Porque ele que definiu a qualidade que ele quer, porque ele quer agregar usuários e passageiros para o sistema. Ele quer tirar o cara do carro e colocar dentro do metrô. Então por isso que ele atrai, é bonito, parece sim que é primeiro mundo. Eu conheci alguns metrôs pelo mundo afora, eu digo para vocês, olha, são raros os metrôs tão com boa qualidade que os metrôs feitos por PPPs, como por exemplo a linha 4 de São Paulo. Chega a ser um luxo até exagerado, mas é porque eles querem atrair o usuário do carro.
Aqui, né, eu já mostrei isso aqui no passado, teve só umas adequações, né? Mas como é que funciona a composição financeira do projeto do metrô? Tem isenções estaduais, isenções municipais, vai ter isenções federais também. Tem um valor que é repasse do governo federal, tem valores que são aportes do privado, que pode ter esse delta aqui que varia. Tem contraprestações municipais e investimentos municipais estaduais. Ou seja, é para ser uma coisa que tem que funcionar, porque tem ali todas as esferas de governo e até o privado, né, metido, né, ali na história para que a coisa funcione. O que nós passamos para essas empresas que elas têm que considerar nesses estudos? Elas têm um traçado que foi definido, elas têm características em relação a esse trem, elas têm um estudo de demanda que diz quantas pessoas vão ser transportadas, tem o plano PITNUB, tem essa nossa rede das obras da COP e do BRT, tem o modelo tarifário de Porto Alegre, ou seja, as pessoas vão ter que continuar pagando a mesma tarifa que elas têm hoje, né, e inclusive os metropolitanos, e as pessoas vão ter que continuar usando o BRT, o ônibus alimentador, ou o metrô, não importa, pagando uma única tarifa, quantos deslocamentos forem necessários. Aporte financeiro do poder público também foi indicado para eles, que é aquele valor que tem lá, não podemos aportar mais nada, é aquilo que está lá. Tem os cadernos de encargos da SMOV, como é que se faz obra no município de Porto Alegre, e todos os outros estudos que tem que ser também ali concatenados, né? Que é como é que vai ser o quarto distrito, a renovação do quarto distrito, como é que vai ser o Visocentro, como é que vai ser o projeto do Porto, tudo isso tem que ser considerado na obra. E aí o que eles vão entregar para a gente? Que eu espero que eles entreguem agora mês que vem, né? Ou então que eles tenham esse tempo, eles têm que ter esse tempo de trabalho. Eles vão entregar para a gente os projetos de engenharia, estudos geológicos, geográficos e ambientais, modelos funcionais do material rodante, uma reavaliação do estudo de demanda para ver se realmente nós estamos dizendo está correto, modelo tarifário de Porto Alegre, confirmando que eles vão fazer essa tarifa única, vão fazer estimativa de receitas, de custos e despesas, análise de viabilidade econômica e financeira, se realmente o que eles estão dizendo que vão pagar está correto, modelo de remuneração daquela empresa que depois vai fazer a operação do metrô, aspectos legais, minutos de editais, contratação, ou seja, essa é uma forma nova de trabalho no Brasil, né, que é a PPP, ou seja, passa toda aquela dificuldade de questões para o privado e ele nos entrega essas soluções. Tá, eu terminei aqui então essa análise, né, que é referente ao BRT e o metrô. Eu só queria passar para vocês, talvez rapidinho, assim, 2 minutinhos, o que tem de projeto executivo hoje referente ao nosso projeto do BRT. Eu vou passar rapidamente aqui para ver algumas imagens. Uma questão de ordem. Conselheiro, só um minutinho, nós temos 2 minutos. Ou então a gente dá um tempo agora. Tá. Conselheiro. Eu continuo ou quer deixar? Aqui nós temos uma perspectiva de uma estação de BRT. Não é a estação Tubo de Curitiba, é uma estação mais quadradinha. Nós até estamos revisando, né, reavaliando essa proposta, porque a gente quer também fazer com que o BRT não tenha um custo muito elevado. É de vidro, é bonitinho, vai ser quebrado, manutenção, bem, isso só vai poder ser feito se o operador fizer a manutenção desse sistema. E todos os sistemas do BRT, para ter cobrança externa, tem que ter segurança. Então, se vocês olharem lá em Curitiba, cada estação tubo tem um guardinha, e não tem como ser diferente. Aqui outras imagens, né? Aqui na Oswaldo Aranha. Aqui eu vou passar adiante, é só os modelos de como é que é a parada do ônibus frente às portas, automáticas. Então as pessoas vão... o ligeirinho do Curitiba, ele para só nas estações tubo, né? Então, aqui estão as pessoas ali dentro, tem as portas automáticas, o ônibus parado aqui. Vou passar aqui adiante. Aqui um exemplo de terminal. Aqui do Antônio de Carvalho. Já não é mais essa proposta, é uma proposta diferente. Nós vamos fazer aqui para o Antônio de Carvalho, que vai, acho que, revolucionar aqui a Bete Gonçalves. Mas aqui está aqui um modelo que foi pensado na época. O cristal, né, ali vai ser reduzido a faixa do hipódromo, né, e vai ser revitalizado toda aquela região. Então vai ter o terminal cristal. Ele vai ser o mais emblemático, né, de todos eles. E a gente espera que esse eixo da Zona Sul, né, pela Vestibular Escobar, seja um dos primeiros eixos a ser inaugurado o BRT. São Pedro vai ser um terminal alternativo ao Cairu. E as edificações. E é isso. Não estou mostrando aqui, claro, os terminais do metrô, do sistema de metrô. Apenas daqueles eixos que estão em obras atualmente. Não é nenhuma
nenhum plano, não é plano isso que eu mostrei, isso é projeto, do que está em obra atualmente na cidade. É isso aí que eu tinha que falar. Obrigado.